Fala, Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje em específico eu vou começar uma playlist nova aqui, onde eu vou trazer durante as próximas 10 semanas uma nova empresa japonesa aqui, tá? E como é que a gente vai fazer isso daqui? No caso, eu vou filtrar, tá? Para a gente partir de algum ponto, as 10 maiores empresas do Japão. Então, como é que vai funcionar? No dia que eu for gravar o vídeo, eu vou vir aqui nessa lista, né? E vou ver qual empresa que vai estar no top 10 aqui, e eu vou começar hoje pelo de baixo aqui, né? Então a gente vai começar hoje aqui pela Shin-Etsu Chemical, né? Por que que eu decidi fazer essa playlist? Porque hoje, no mundo que a gente vive, né, com o serviço que a gente tem disponível, no caso de corretoras, é muito fácil você investir em qualquer empresa do mundo, basta ela ser listada em alguma bolsa, né? E no caso aqui, querendo ou não, as empresas japonesas estão acessíveis para todo mundo investir via OTC ou simplesmente por ADRs, né? No caso dessas 10 empresas aqui, hoje, que eu estou gravando aqui no dia 2 de maio, a top 10, ou seja, a última posição, né, das 10 maiores empresas japonesas é a Shin-Etsu Chemical. No caso, o ticker dela é esse aqui, né? É o SHECF, né? No caso, esse daqui é um ticker de OTC, então não é ADR. Como é que você faz para investir numa empresa OTC? A sua corretora tem que ter esse tipo de serviço, tá? Dessas 10 empresas aqui, 3 possuem ADRs patrocinadas lá nos Estados Unidos, que no caso é a Toyota, que o ticker é TM, a Sony, que o ticker é Sony, tá? E o Mitsubishi UFJ Financial, que é o MUFG, que também é o maior banco aqui do Japão. No caso, as outras 7, todas as outras empresas japonesas estão disponíveis para você investir, porém via OTC. É um outro tipo de você investir, tá? Uma outra modalidade, mas sim, você vai estar podendo ser sócio dessas empresas japonesas, basta que a sua corretora ofereça esse serviço, e os tickers OTCs geralmente são compostos por mais letras, né? Então, no caso aqui, só para a gente fazer uma comparação do que a gente vai ver aqui no Japão, a gente pode ver que, no caso, a top 1, hoje, no dia 2 de maio, é a Toyota, depois tem uma empresa de telecom, que é a NTT, é a maior empresa de telecomunicações aqui no Japão, tem serviço de fibra ótica, telefonia fixa, telefonia móvel, né? A Sony, todo mundo conhece, é um grande conglomerado aqui, tem marcas como PlayStation, tem estúdio de cinema, tem banco, tá? Tem fábrica de semicondutor. A Keyence é uma empresa industrial que fabrica basicamente equipamentos para indústrias, grandes armazéns, tá? Raio-X também. KDDI é uma outra empresa de telecom aqui do Japão, faz a mesma coisa que a NTT, tá? Aí a gente vai para o Mitsubishi UFJ Financial, que é o maior banco aqui do Japão, tá? A gente pode comparar esse Mitsubishi com, no caso lá nos Estados Unidos, com o JP Morgan, por causa que ele atua em vários setores, né? Tanto em varejo como banco de investimentos, tá? No Brasil a gente não tem assim um banco tão assim diversificado, né? No caso, se a gente for pegar o Itaú, que seria, eu acho, o mais comparável com o JP Morgan e o Mitsubishi, ou no caso o Itaú ele é muito mais varejo, né? Os bancos comuns, os grandes bancos brasileiros são mais no varejo, que são o quê? São voltados mais para a pessoa como a gente, pessoa física, né? E tem instituições à parte mais ligadas ao mundo corporativo, ou seja, tem bancos específicos de investimentos. Aí no caso tem o BTG Pactual, né? A XP Investimentos também está vindo forte com o banco de investimentos, né? E seguindo a sétima posição aqui, a gente tem a Tokyo Electron, é uma empresa industrial também, no caso ela fabrica equipamentos para a cadeia de suprimentos de semicondutores, ou seja, TSMC, Intel, as grandes empresas que fabricam o chip precisam de maquinário. Então a Tokyo Electron é uma das grandes fornecedoras para uma das fases de produção desses chips. Tá? Em oitavo lugar aqui hoje, no dia 2 de maio, nós temos o SoftBank Group, que na verdade é um grande conglomerado, né? É um grande banco de investimentos, porém a gente vai ver aqui daqui 2 semanas, se ele continuar nessa oitava posição, que ele é uma empresa bem assim peculiar de se estudar, porque é uma empresa que possui participação em várias empresas, porém empresas de startup. Então, basicamente, majoritariamente, elas não são listadas ainda. Então, é por esse motivo que ele é o maior banco de investimento de venture capital do mundo, né? O capital de risco do mundo. O SoftBank possui esse título aí. Em nono lugar, nós temos a Recruit, que é uma empresa de recursos humanos, é uma empresa que recruta pessoas para trabalhar nas empresas. E ela está presente nos Estados Unidos, aqui no Japão, e é a maior do mundo, tá? Em qual lugar do mundo que tem entre as suas 10 maiores empresas do mundo uma empresa de recursos humanos, né?
Então, no Japão, a gente tem esse tipo de empresa aqui. Em 10º lugar hoje é a Shin-Etsu Chemical, que é a maior empresa de químicos do Japão, tá? A gente vai ver o que ela faz, como é que ela ganha dinheiro e se é ou não uma boa empresa no final. Só para fazer uma comparação aqui, eu estou trazendo aqui as 10 maiores empresas nos Estados Unidos hoje, no dia 2 de maio, a gente pode ver uma comparação. Aqui no Japão, a gente pode ver que tem o quê? Tem telecom, né? Tem um banco só, tem empresa química, tem recursos humanos, tem banco de investimentos, tem muita empresa industrial, né? Tokyo Electron, Keyence, Sony é uma parte industrial, uma parte varejo, Toyota é industrial, né? Aqui nos Estados Unidos, para a gente fazer uma comparação, é bem diferente. Né, o que a gente tem tecnologia, varejo, tecnologia seria a Sony, seria mais ou menos uma Apple, né, que vende produtos para o público físico, né? Microsoft, tecnologia, Alpha, tecnologia, Amazon, tecnologia, varejo, tudo, né? A Amazon agora tem estúdio de cinema, Tesla seria uma Toyota, no caso, né? A Berkshire Hathaway seria a comparação direta com a SoftBank, se fosse para fazer assim, porém a Berkshire majoritariamente ela investe em participações de empresas listadas já, né? A maior parte. A SoftBank majoritariamente é empresas que estão lá no comecinho, mas é mais ou menos o mesmo modelo de negócio, mais ou menos, tá? Aí a Meta, né, o Facebook, não tem comparação aqui no Japão, uma empresa de seguros, que é a maior do mundo, a United Health, a nona, a Johnson Johnson, uma farmacêutica, né? A gente não tem aqui no Japão entre as 10 maiores uma farmacêutica, a maior farmacêutica aqui do Japão, se a gente for descer aqui, é a Takeda, né? Tá em 19º lugar, né? Então, o Japão não possui uma grande farmacêutica aí no seu top 10 como nos Estados Unidos. E em 10º lugar, Nvidia, né? Nvidia seria o que? Uma comparação aqui? Não tem, né? Talvez uma Tokyo Electron, né? Mas é bem distante assim, tá? Então a gente pode ver que o Japão é majoritariamente um país industrial, né? E também que mexe com uma parte de mercado de capitais vindo dos seus bancos, né? Um banco tradicional, um banco de investimentos, né? E tem telecom também. Nos Estados Unidos a gente não tem uma empresa de telecom aqui, né? A telecom aqui que a gente for pegar aqui, a primeira vai ser o quê? Vai ser o quê? AT&T, Verizon, né? Nem tá aqui no, nos top alguma coisa aqui. E no Brasil, para quem tá aí, né? Tudo isso aqui tá em dólar, tá? Tá tudo dolarizado hoje, no dia 2 de maio, a Petrobras, Vale. Então tem o que no top 10 aqui do Brasil? Empresa de energia, banco de investimento, industrial, banco, commodity e uma empresa de bebidas aqui, né? Então é por esse motivo que você precisa diversificar ao máximo os seus investimentos, não só dentro do seu país, mas fora, em outros países, porque você consegue pegar várias empresas excelentes dos melhores setores possíveis, né? Então o Brasil majoritariamente é um país bom para se investir. Os bancos brasileiros são os melhores do mundo, as empresas de commodity lá no Brasil são boas, né? A VEG Industrial é excelente, tá? Um banco de investimento, o BTG Pactual, né? Nos Estados Unidos o seu foco vai ser o quê? Mais empresas de tecnologia, né? E no Japão você vai estar pegando mais as empresas industriais, tá? Então você pode ver que você tem um pouquinho de cada coisa, mas o melhor de cada coisa em seus respectivos países, beleza? No caso, então, o que a Shin-Etsu Chemical faz? Tá? A Shin-Etsu Chemical, pessoal, aqui a gente está olhando o site de relacionamento com investidores. Um ponto bem legal é que todas as empresas japonesas possuem um site bem completo para a gente pesquisar. Todas possuem material explicando como é que é a empresa, tá? Nos Estados Unidos não é assim. Então é bem fácil de você estudar e entender o modelo de negócio de empresas japonesas, beleza? Então o que a Shin-Etsu Chemical faz? Basicamente é uma empresa química que atua nesses setores aqui. Parte de infraestrutura, parte de eletrônico, que é a parte de, no caso, silicone, tá? A gente vai ver mais para frente parte de semicondutores. A Shin-Etsu Chemical é a líder no mundo, a gente vai ver mais para frente, em disco de silício. Aquele wafer de silício que tem, onde você vê sempre a TSMC gravando, né, os semicondutores, os chips em cima, ele grava em cima de um disco de silício. E quem fabrica, quem desenvolve isso? A Shin-Etsu Chemical é a maior do mundo. Aqui no Japão a gente tem as duas maiores empresas desse segmento, que é a Shin-Etsu Chemical e a Sunko. Só essas duas aí representam mais de 40% da fatia de mercado do mundo, beleza? Então, mas vamos olhar aqui. E também tem a parte aqui de materiais funcionais, que tem a parte aqui de onde você vai aplicar em automóveis, cosméticos, né? Então são essas 4 segmentos aqui que a Shin-Etsu Chemical funciona. A gente pode ver aqui, né? Ó, as aplicações majoritárias são PVC, a Shin-Etsu Chemical é a maior
fabricante de PVC do mundo, tá? Então, o seu cano da água, tanto no Brasil, Estados Unidos, Japão, tudo que tem PVC é uma boa chance de você estar sendo cliente da Shin-Etsu Chemical, tá? Silicon Wafer, ou seja, aquilo que eu falei, são os wafers de silicone, onde as grandes empresas de semicondutores de chips do mundo são clientes dela. Então tem Intel, Global Foundries, TSMC, tudo que tem precisa gravar alguma coisa no silício, a Shin-Etsu Chemical muito provavelmente é a principal, né, vendedora para essas grandes empresas. A parte de silicone, tá? O que você usa em silicone? Tudo. A parte de tanto cosméticos, tanto na parte de construção para você selar as coisas. É silicone básico. Na parte de automóveis, no seu airbag, né? No seu pneu tem silicone. E também tem a parte aquela eletrônica, aquela onde ela fornece, né, aqueles materiais raros, né, para automóveis, para industrial, né, são aqueles materiais mais raros que são essenciais para você construir ou fazer todos esses equipamentos, esses produtos que são aplicados nas partes dos automóveis, industrial, das casas, tá? Então a gente pode ver que a Shin-Etsu Chemical é uma empresa que está na base da cadeia de suprimento de tudo. Ela não fornece o produto final. Ela é o comecinho, então ela é bem importante, porque se ela some do mapa do dia para a noite, boa parte de tudo que as empresas no mundo, nesses setores aqui, usam, acaba. Né? Então vamos olhar mais adentro aqui. Então a gente já sabe o que ela faz. É uma empresa química que atua em tudo isso aqui. Tem a parte de celulose, que vai fornece matéria-prima para as farmacêuticas, né, para os automóveis também. Então vocês estão vendo que ela é bem importante para todas as cadeias que estão em destaque no mundo de hoje. Então vamos olhar aqui onde é que ela até mostra, isso aqui é bem legal, onde é aplicado os produtos que vocês compram, que ela desenvolveu lá no comecinho da cadeia de suprimento. Então o PVC, ó. No PVC, aqui ela mostra um mapinha onde vocês podem encontrar os materiais da Shin-Etsu. Então a PVC aquelas eco bags é feito de PVC, a cano de água, PVC, a parte de fio elétrico tem PVC, que mais aqui? A parte de aquela cabana, né? A parte de cima tem na parte de plantação, naquela parte de plástico, é polivinil, né? Que é um tipo de plástico que é derivado do PVC. Tem a parte de aquela filtro na sua janela, é um derivado de PVC, né? Que mais aqui a parte de semicondutores, onde é que você tá aqui? Vamos olhar a parte de silicone primeiro. Então a gente tem a parte selante, então tudo que tem cela, vidro, janela tem que ter uma vedação, por a Shin-Etsu fornece. Painel solares na tela, lá em cima no painel tem silicone, ela também fornece. Que mais aqui? Lente de contato, no pneu do seu carro, no airbag do seu carro, no cosmético que você usa tem silicone, tá? Que mais? Semicondutor, tudo, né? Você está olhando isso daqui numa tela, tem semicondutor rodando aí para você enxergar essa tela. Então a Shin-Etsu Chemical forneceu em algum momento essa tela aí que você está utilizando. E onde é que você acha? Desde máquina de venda aqui no Japão tem muito, aquela de refrigerante, tem semicondutor, smartphone, carro, televisão, tudo que passa alguma corrente elétrica hoje tem, mesmo que for o mais simples semicondutor, o chip mais assim simples de se fazer, tem que ter algum semicondutor lá dentro para controlar algum tipo de coisa, mesmo que for o mais básico possível. A Shin-Etsu também tá, né? Aí a parte aqui de metais raros, né? Então, ó, carro híbrido, ar-condicionado, a parte na sua TV tem aquela parte de quartz, também é um material raro. Na parte de energia de vento, né? A parte eólica aqui também precisa desses materiais raros, fibra ótica, que mais aqui? Aquelas para você montar os robôs nas indústrias precisa de materiais raros para fazer todo aquele componente lá. Então, e tem aquela parte de materiais funcionais, né? E é o que? Aquela parte de celulose que ela mostrou lá, que tem na parte farmacêutica, perfume, precisa nos aromas, né? Na parte aqui também do agro, para pesticida, também tem essa parte aqui de materiais funcionais, que a Shin-Etsu também tá. Que mais aqui? Fluorescente líquido aqui nos automóveis, nos tablets. Então a gente pode ver que ela tá presente de uma forma bem distante, bem assim, nos bastidores, no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que a gente usa alguma coisa que a Shin-Etsu já
forneceu para alguma empresa que a gente comprou dessa empresa. Então vocês estão vendo que é uma empresa que provavelmente é muito difícil você ver alguma propaganda na TV, porque ela não é o nosso público-alvo. Ela não vende de direto para a gente. Ela vende para as empresas que aí vão pegar essa matéria-prima que ela desenvolve e vai fazer alguma coisa e aí a gente vai comprar dessa empresa, né? Por esse motivo que eu falo que as empresas japonesas, que a gente tá aqui no top 10, boa parte são desconhecidas, tá? Se a gente for aqui mais pro 15º lugar, aí tem uma farmacêutica, a Oriental Land aqui. Se vocês não conhecem aqui no Japão, tenho certeza que vocês já foram na Disney ou compraram alguma coisa numa lojinha da Disney ou foram no hotel da Disney. Quem administra tudo o que tem Disney aqui no Japão é a Oriental Land, né? Então aqui a parte Nintendo também é é uma empresa japonesa, né? Então são empresas que estão mais assim nos bastidores, né? Estão mais assim por trás e não mostram assim muita a marca aqui pra gente, né? E aí a gente parte aqui para um relatório anual que eu peguei aqui da Shin-Etsu Chemical. Ele não é o mais atual a gente vai ver aqui para frente, que são os números, mas esse relatório anual ele mostra um resumão dos últimos 10 anos. Então eles pegou o ano de 2010 até o ano de 2020, tá? E eles mostram o progresso do que eles conquistaram, como é que tá a evolução dos produtos, né? Como é que ela melhorou, se piorou nesses últimos 10 anos. Então isso aqui é mais para a gente conhecer mais ainda sobre a Shin-Etsu. Então ela tá falando aqui, né? Aqui os números, a gente pode ver um resuminho, em 2010 ela tinha uma receita aqui de 1 trilhão de ienes, né? Então aqui seria bilhão, então aqui é trilhão, e em 2020 está alcançando aí 1,5 trilhão. Então a receita aumentou 50% nos últimos 10 anos, né? O lucro operacional era de 150 bilhões e passou para quase 400 bilhões. Esse aqui aumentou mais de 100%, né? Então o que isso aqui mostra? Escala, né? A receita subiu menos, mas o lucro operacional subiu muito mais, né? Uma empresa com escala bem forte. Aqui o lucro líquido passou de 100 bi para quase 300, multiplicou por 3, né? Bem excelente. Então aqui já faz até um ROIC, ela já mostra aqui até alguns indicadores aqui, ó, ela mostra que ela é uma empresa que é lucrativa, que ela melhora, né? O ROIC, no caso, é o retorno sobre o capital investido. Então, ela melhorou. Em 2010, ela tinha um retorno de 10% em tudo que ela investia. Hoje, em 2020, já é de 17%. Multiplicou por 2 quase. Melhorou 100%, né, o retorno sobre tudo que ela investe. O ROI era de 7%, né? Hoje já está quase em 11%. E o dividendo, lá em 2010, por ação ela distribuía 100 ienes, né? Hoje ela distribui já 250 ienes. Então mostra que é uma empresa melhorou muito internamente e também agregou muito valor. Está agregando valor para o acionista, tanto na valorização das suas ações, que a gente vai ver mais para frente, por causa que se ela está ganhando mais dinheiro, as ações vão subir no longo prazo, e também retribuindo uma parte dos lucros aí para os acionistas. Então uma empresa boa, né? O que mais aqui que a gente pode olhar aqui na frente? Ela vai entrar em mais detalhes mais lá para frente, então vamos aqui seguir que a gente tem algumas coisas bem legais. Aqui ela já mostra, ó, pessoal, os segmentos que ela atua, tá? Então ela divide em PVC, tá? E o que é o PVC? É o que a gente viu lá, cano, tudo que tem PVC, ela é a líder global, tá? E aqui mostra, né, a capacidade de produção de PVC que ela tem. Então ela já está no pico máximo, né? Ela em 2023 ela planeja produzir tudo que tem de PVC, né? Mais de 3 milhões de toneladas, tá? Planejada para 2023. Então é um crescimento, a demanda está muito forte, né? Está muito forte, então ela está produzindo cada vez mais. Ela inaugurou uma fábrica em 2020, basicamente para sintetizar o plástico e fazer tudo isso, no caso aqui é de etileno, né? Então ela está investindo em CAPEX aqui para aumentar cada vez mais as suas fábricas, porque a demanda está muito alta, né? Tem muita gente construindo casa, tudo que tem PVC, infraestrutura, precisa de cano de água, tudo isso está muito aquecido agora e tende a ficar porque ela está estimando um crescimento bem forte, né? No caso aqui de PVC, e lembrando que é uma empresa global, ela vende PVC para o mundo inteiro, beleza? Que mais aqui? Outro segmento da empresa, semicondutores, né? Aqui é um negócio que tá muito aquecido agora, né? Aqui ó, os wafers aqui, né? Ela faz os wafers limpos, né? Lisos. Aí a TSMC ou a Intel ou a GlobalFoundries compra da Shin-Etsu e vai gravar
os semiconchips em cima. Então, depois que a TSMC termina o serviço em cima desse wafer, você vê sempre que está cheio de risquinho, né? Porque já foi gravado, mas quem forneceu esse disco aí foi uma empresa japonesa. E como a gente viu, a parte de quartz, que tá na sua TV para você assistir os vídeos, né? Tem quartz lá dentro. O que mais aqui que ela mostra? Ela mostra aqui também a parte de dissipação de calor nos chips, né? Também tem uma fina camada aí que ela desenvolve os produtos e também fornece para quem quiser comprar, né? Então, tudo que corre alguma corrente elétrica no seu dia a dia, ela tá em alguma coisinha, precisa de alguma coisinha que a Shin-Etsu Chemical produz ou faz ou extrai, ela tá inserida. 5G também aumentando muito, ela está inserida nisso porque tem semicondutores, então ela vai junto, né, de tabela, ela cresce junto com o mercado. O que mais aqui que a gente pode ver aqui? Aí ela destaca a parte aqui de ESG, né, que toda empresa faz, né? No caso aqui não é o mais importante aqui pra gente. E vamos passar direto aqui para alguns números, tá? Então, de 2018 a 2020, aqui ela fala que, no caso de SSG, né, a parte de que tá emissão de gás, tá, vem caindo, né, então aqui ela atingiu o pico, aqui atingiu um pico, aí ela já tá mostrando que tá emitindo menos gás, né, mas não é o importante, os números que a gente quer são dos negócios, né. No caso aqui do PVC, ela mostra, aqui são as receitas, nesse cantinho aqui, e aqui o lucro operacional. A gente pode ver que em 2016 ela vendeu 411 bilhões de ienes em PVC no mundo todo, e em 2020 alcançou 470. Então ela atingiu um pico aqui, né? Porém, como todo mundo sabe, né, teve a pandemia do coronavírus em 2020 e provavelmente ela teve uma caída, né? Porque várias pessoas pararam de investir, né? Foi um momento complicado para todo mundo. Porém, o lucro operacional melhorou bastante, né? Desde 2016 até 2021. Um crescimento bastante interessante aí, né? Passou de 53 para quase 100 bilhões de ienes, né? Aqui a parte de semicondutores, a receita lá em 2016 era de 250 bi de ienes, hoje está em 370, né? Bem interessante também. O lucro operacional melhor ainda, né? 150, quase 150 bilhões de ienes. A parte de silicone, que é a parte do selante, né? Também tem na parte de cosméticos. Também a receita partiu de 180 em 2016 para 208, né? E o lucro operacional está mais ou menos flat, né? De 2016 até 2020 ele está em 42 e agora está em 45, né? Continua flat aqui no caso. A parte aqui de materiais raros, essa sim está muito aquecida, né? Porque a demanda por eletrônico, carro autônomo, celular está em alta e você precisa de materiais específicos para construir esse tipo de equipamento, dispositivo, produto, né? E o material raro, sim, é essencial. Então, em 2016 ela tinha 190 bilhões em receita nesse segmento e agora está em 240, né? O lucro operacional também subindo de uma forma bem saudável. E a parte química dela, né? Querendo ou não, é ainda uma parte bem relevante, né? 100 bilhões de ienes em 2016, 112 em 2020, um crescimento ok, também bem devagarzinho, né? A gente pode ver que aqui é o core, né? A parte de eletrônico, né? E de semicondutores, que é o que está mais aquecido agora e faz sentido eles terem um crescimento melhor do que os outros segmentos das empresas, né? Aí ele mostra ainda cada vez mais, ela gosta de explicar bem, tá vendo? É bem interessante, ó, o PVC, onde é que ela atua, ó, cano, né? A parte de cobertura, onde tem agro, para proteger de geada, né? Do tempo, você tem que cobrir a sua plantação, então esse filme em cima é derivado do PVC, o plástico, tudo que tem na sua tomada é PVC, a parte da janela, né? Que tem a parte onde a janela é encaixada, é de PVC, né? A parte de selagem das suas casas. Também tem a parte soda cáustica, né? Então, basicamente, é na parte de metais, tem. Na parte de você recarregar os carros elétricos também tem, tá? Para você fazer a parte de fraldas também tem a soda cáustica, né? E também tudo isso daqui está envolvido só em um segmento da Shin-Etsu Chemical, né? Só esse segmento de PVC, né, e derivados do PVC, soda cáustica, tem várias aplicações no nosso dia a dia.
A parte de semicondutores, né? Aí é infinito, né? Tudo que tem eletrônico tem algum semicondutor. Então, parte de comunicação, automóveis, data center, computador pessoal, smartphone, carro híbrido, a parte de entretenimento dos carros, televisão, jogos, smartwatch, câmera digital, tudo. Tá vendo? Tudo que tem alguma coisa elétrica, ela precisa de mesmo que for o chip mais banal possível, precisa. E a Shin-Etsu Chemical, ela tá lá na base. Então, ela ganha no volume, ela não tem um cliente específico. Não, o cliente específico, quem tem que trabalhar é a empresa que vai fabricar o negócio. A Shin-Etsu Chemical vende tanto a parte de, no caso de silício, né, dos wafers, tanto para o chip mais avançado do mundo, no caso o Apple, quanto o mais banal possível. Para controlar uma calculadora de mão, tem um semicondutor lá dentro e a Shin-Etsu Chemical vende para qualquer um, entendeu? Então isso aqui é o legal, né? Ela não sofre assim tanto porque ela está na base da cadeia de suprimentos, né? Independente de quem for comprar o produto final, que aí não é problema dela. A parte de silicone, então ela dá um destaque bem legal aqui para a parte de cosméticos, é bem importante, né? A parte de construção, né? Selagem dos vidros, né? Bateria de lítio, plástico, tudo que tem plástico tem silicone em alguma parte, lente de contato é basicamente silicone, né? Têxtil, para você fazer alguns tipos de tecido, aqueles tecidos que são à prova d'água, tem uma camada fina de silicone, né? Saúde médica, a parte de basicamente de navio tem silicone, aí tem a parte dos pneus que a gente viu, brinquedos, né? Tudo tem silicone e ela tem vários produtinhos, né, específicos para cada aplicação dessa aqui. Mais uma vez, ela não tá aí nem aí se vai ser o cosmético mais barato ou mais caro do mundo. Tem silicone lá, entendeu? Então, ela tá na base da cadeia de suprimentos, né? Aí a parte de materiais raros, né, são mais específicos para algumas aplicações mais, no caso, mais complexas, né? Então, robôs industriais, ar-condicionado, a parte de disco rígido, que ainda é muito vendido, tá? Basicamente, data center é disco rígido físico, tá? Só para gente que mudou, que no caso, para gente, pessoa física, é SSD, mas os grandes data centers ainda são os grandes discos rígidos lá, aqueles físicos, né? A parte aqui de aplicação para equipamentos médicos, né, raio-x, ressonância magnética, energia eólica, a parte de semicondutores também, né, ela tanto disponibiliza para você gravar o semicondutor, para você também montar o chip, né, porque o chip é basicamente silício, né, e ela também tem, que é um material raro, e você vai comprar da Shin-Etsu Chemical junto, né. Então aí tem resina, tem plástico, tem filmes para multi aplicações, né? E a parte aqui também, outras partes de semicondutores, beleza? Aqui ela mostra aqui os produtos, onde você pode encontrar, basicamente em tudo, tá? Que roda aí na sua frente. Outras partes aqui também, ela dá um destaque até maior para essa parte aqui de eletrônicos, né? Onde você também pode dar uma olhada depois, tem o quartzo aqui na frente, né? Tem a parte líquida aqui, onde pode pegar também a parte de smartphones, películas, né? Outros materiais como lítio, né, para baterias também são materiais raros. Ela disponibiliza isso daí para quem for produzir esse tipo de produto, né? E a parte química aqui, né? Onde você vai achar um produto Shin-Etsu Chemical que tem essa parte química aqui. Também metal, silicone, né? Silício aqui no caso, né? Silício, a parte de agro, né? Tem que ter a parte de pesticida, no caso aquela de feromônio, né? Sintético para controlar alguma coisa na parte do agro, ela fornece também. Qualquer tipo de aroma, aí pode ser aroma artificial para comida, para limpeza, né? A parte aqui de tinta, né? Celulose também, aí tem a parte de automóvel, tem a parte de medicamento também, ela está inserida em algum lugar, tá? E também ela tem uma parte pequena de serviços, né? Que ela nem dá, ela é um segmento relevante da empresa, porém é algo mais que ela fala assim, ó, compra alguma coisa aqui de mim, tá? Que eu vou também mandar junto aí um serviço para você poder aplicar isso da sua forma. Aí você pode construir coisas, tá? Ele tem uma parte de desenvolvimento de construção de fábricas também, então tem uma parte aí de engenharia que a Shin-Etsu também fornece esse tipo de serviço. E esse aqui é o Shin-Etsu Group. Então, tudo isso daqui
basicamente é o que a Shin-Etsu faz. Ela vende e faz para toda a cadeia de suprimento, mas majoritariamente a gente viu que o filé, né? O filé da Shin-Etsu é aqui, né? Eletrônico, semicondutor, silicone, o PVC também está bem aquecido agora, né? Então é bem interessante. Aqui são os números, tá? A gente vai dar uma olhadinha já no ano fiscal o atual, esse daqui é o de 2021. Lembrando que o calendário japonês, 99% das empresas começam em abril e fecham em março. Então, no dia que eu estou gravando hoje, no dia 2 de maio, a Shin-Etsu já soltou o ano fiscal do ano passado, que não é esse aqui. Esse aqui é o que encerrou em 2021. Então, a gente vai dar uma olhada no que encerrou em 2022. Mas a gente pode ver a evolução aqui, né? Dos últimos 10 anos. A gente viu lá naquele primeiro slide que saiu de 1 trilhão as receitas para, aqui no caso, mais de 1,5 trilhão, né? Aqui no caso está em dólar, então 1,5 trilhão, né? A gente já tinha visto, né? Então o custo, né, de vendas, né, ficou meio que flat, né? Ela não é uma empresa que sofre tanto assim com inflação, porque majoritariamente ela está na base da cadeia de suprimentos, né? Então ela quem repassa o preço, né, para os clientes, ela não absorve tanto, né? Então quem compra da Shin-Etsu é quem compra mais caro. Ela tem uma característica de conseguir manejar melhor esse custo, né, para fabricar os seus produtos, tá? Mas vamos olhar o último ano aqui, que é o que interessa, né? Então, aqui é interessante só para vocês verem a evolução, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, esse aqui, a gente está vendo até agora muita empresa americana que eu estou trazendo aqui no canal, né? Mas esse aqui, pessoal, é um padrão, seria o 10K japonês, tá? Então é meio diferente, tá? Então, mas ele vai mostrar as mesmas coisas que um 10K lá nos Estados Unidos. Então, ó, foi lançado no dia 27 de abril, tá? Aqui olhar para 27 de abril de 2022, beleza? Então, é o ano fiscal que começou em abril de 2021 e encerrou agora em março de 2022. Então, esse é o ano fiscal, é o mais atual da Shin-Etsu. Vamos ver como é que ela saiu nesse último ano. Então, basicamente é sempre assim no padrão japonês. Ela vai trazer essas tabelas aqui que são os destaques, né? As receitas, lucro operacional. Eles usam muito essa parte de ordinary income, que é o que? É o lucro só depois de você depreciar e amortizar. Ainda você vai pagar os impostos aqui. E aqui é o lucro líquido. Então aqui você vai pagar os impostos e aqui você já pagou imposto e juros sobre a dívida, tá? Mas vamos aí olhar lá embaixo, tá? Que aí ele mostra as tabelinhas de uma forma mais importante. Lá ele só mostra um resuminho. Então, da mesma forma, tem um índice, como qualquer 10K. Aqui no Japão também eles mostram um índice, como é que ele vai estar dividido aí o relatório. E aqui ele já mostra um resultado operacional, que é interessante a gente começar a olhar, tá? Então, é a mesma coisa lá nos Estados Unidos, ó. Ele mostra um textinho, né, falando como é que, o que aconteceu, por que subiu, quais foram os desafios na empresa, né? Então tá falando aqui do Covid, né? Mas vamos olhar aí os números. Aqui a receita, né? Então a receita da Shin-Etsu no ano fiscal passado foi de 1,5 trilhões, que é o que a gente viu aqui, 1,5 trilhões, né? Então esse relatório anual é até o do ano passado. Então os números atuais são esses. 1,5 trilhões, agora já melhorou bastante, né? 2 trilhões, um aumento de quase 40% ano contra ano, bem expressivo, né? O lucro operacional melhor ainda, porque era de 400 bilhões, aqui está em trilhão, tá? Aqui é trilhão e daqui para cá é bilhão de ienes, tá? Então 400 bilhões aí de ienes no ano fiscal passado, agora foi para 670, um aumento de 70%. Escala, né? Subiu mais do que a receita, excelente. Lucro antes de você pagar os impostos, aqui no caso seria, o inglês seria o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, tá? E esse aqui é o lucro ordinário. Era de 400 bilhões, tá? No ano fiscal passado e agora para 700, um aumento de 70%. Vai na onda do operacional, então tudo tende a ter escala. Se você já parte aqui com escala daqui para baixo, tende a ser melhor ainda porque não tem muito mais custo para ser diluído, né? O custo geral das empresas, o bruto é sempre daqui para cá, né? Que é você fabricar o seu produto e depois vender. Aí é onde está o custo gigantesco de qualquer empresa. Depois pagar juros, né? Pagar imposto, não tem muito o que fazer porque não tem muito o que manusear, né?
E aí ela mostra aí o ROIC, né? O ROIC aí melhorou bastante, né? 10 pontos percentuais, 27%, o ROI aumentou 16%, o retorno sobre os ativos aí 19%, tudo aumentando porque basicamente aqui em cima melhorou, então o setor, a performance da empresa vai de tabela e melhora bastante. E o lucro líquido no final das contas, no ano fiscal de 21 de abril a 22 de março de 2022 foi de 1,2 trilhões de ienes contra um lucro líquido de 700 bilhões, um aumento de 500 bilhões de ienes, que dá mais ou menos aí quase o que uns 80% aí mais ou menos de aumento ano contra ano bem forte, né? E o dividendo, ela também já mostra aqui que ela distribuiu de dividendos aí, né? No caso, 250 bilhões de ienes em 2021 e agora, né, ela distribuiu forecast, ela já está prevendo que vai distribuir para os acionistas 400 bilhões, um aumento aí bem legal de 150 bilhões. Então, a empresa está melhor e quem é acionista também vai ser retribuído porque faz parte da distribuição de lucros, beleza? O que mais aqui que a gente pode olhar? Aí ela dá uma quebrada nos segmentos, né? Então, onde é que a Shin-Etsu ganha dinheiro? Na parte de infraestrutura, que é a parte de PVC, tá? Como ela mostrou lá no relatório anual, né? Lá em cima, ela sempre começa mostrando, que é o que ela mostrou aqui, o PVC é sempre assim. O que vem primeiro é o destaque da empresa. Então, a parte aqui de infraestrutura PVC é o destaque, é onde ela ganha mais dinheiro. Ó. Então, ela ganhou muita grana para vocês verem como está muito aquecido o mercado imobiliário, casa, construção, infraestrutura, né? Porque veio uma pandemia, o que o governo faz? Injeta grana para fazer tudo, construir ponte, construir bairro, então, tudo isso aí. A Shin-Etsu é uma empresa que se beneficia muito de crises, né? Pós-crise, o mercado onde ela está inserido é muito forte porque ela está na base da cadeia para basicamente tudo, infraestrutura, material eletrônico, agronegócio, energia, telecomunicação. Então, é tudo isso que logo que acaba um período ruim, o governo vai lá e investe muita grana e ela está prontinha só para ir nesse trem, nesse bonde aí. Então, basicamente, a parte de infraestrutura aumentou 76%, em 2021 foi de 480 bilhões, agora nesse último ano foi de 860, aumentou 76%. O lucro operacional foi melhor ainda, né? Aumentou 3 vezes, né? Então, aumento de quê? Do caso aqui, se fosse 100%, seria 2 vezes, né? Então aqui ela está falando que foi 3 vezes, aumento de quase 200%. Então muito melhor, né? O operacional muito melhor. A parte de eletrônico, né? Foi de 600 bilhões de ienes lá no último ano, agora 708, aumentou 20%. No caso aqui ficou flat, né? Então aumentou aqui, aumentou aqui. Então um segmento que ainda não tem muita escala, que ela depende muito da receita, né? Então aqui tem mais escala, né? Então na parte aqui de infraestrutura ela mostra que quanto mais ela vende, ela consegue diluir o custo. Aqui na parte de eletrônico ainda não. Quanto mais ela vende, ainda o custo é proporcional, então tem menos escala. Aqui na parte de materiais funcionais, o que são os materiais funcionais? Tá aqui embaixo, né? Parte de materiais funcionais está aqui, ó, Functional Material Business, né? Que são os materiais raros, tá? Então aqui ela tem muita escala, porque ó, foi 300 bilhões no último ano, 395, ó, subiu 26% a receita, mas o operacional subiu 35%. Então é um segmento que tem muito mais escala dentro da empresa. E a parte aqui de serviços, né? A parte menos relevante da empresa foi 100 bi de ienes no último ano, 112, aumentou 10%, mas tem muita escala, né? Então, basicamente é uma empresa que tem escala, né? Só um segmento que não tem, mas não dá prejuízo, então é o mais importante. E quando você soma com os outros segmentos que são muito rentáveis, ela vai junto, dilui o custo junto e no final das contas dá aquele excelente resultado que é o que a gente viu aqui em cima, né? Um aumento no lucro líquido aí de 500 bilhões de ienes, né? Excelente. E aqui ele mostra, né, um gráfico, tá? Onde é que quanto cada segmento representa da receita e quanto cada segmento representa do lucro operacional, beleza? Que é o que a gente viu aqui em cima, ela só mostra de uma forma de um gráfico de rosca aí pra gente. E aqui a parte ela dá mais uma destrinchada na parte de materiais, né, de infraestrutura, os mesmos números, porém ela mostra, né, o porquê subiu. Então a demanda de PVC está muito e soda cáustica está extremamente aquecida, tá? Ela tá trabalhando para
no caso, nos preços, né? Porque ela está tendo que repassar preço, porque é ela quem repassa preço para as outras pessoas. E aqui ela mostra um gráfico de receita, né? No ano fiscal final e no atual aqui que ela está mostrando, né? Tanto a receita quanto o lucro operacional, como é que tá? A gente já viu isso daí lá em cima, ela mostra aqui uma parte está expandindo os trabalhos numa nova fábrica lá nos Estados Unidos, né, de PVC, que está muito aquecido lá. A parte de eletrônicos, ela também mostra um textinho, né, falando onde é que está, wafer, photoresist. A parte aqui de semicondutores está muito aquecida, né, ela mostra aqui também uma parte receita, né, aqui a metade do ano, o final do ano, metade do ano, final do ano, né, que é o que a gente está vendo aqui agora, esse daqui é o passado. O lucro operacional a gente já viu, ela só está mostrando de uma forma mais diferente e explicando o que fez essa subida aqui tão forte, né? Então ela mostra aqui, vocês podem dar uma olhadinha depois, né? O porquê está tudo muito aquecido e ela vai fazendo isso com todas as empresas, com todos os segmentos, desculpa. E aqui ela já mostra o cash flow. É bem interessante que ela já mostra assim um resumo do fluxo de caixa logo antes de mostrar os números lá embaixo, que é o que a gente vai ver agora, mas ela já mostra aqui o quê? Que ela começou o período desse ano fiscal com 800 bilhões, tá, de dólares em caixa, em dinheiro ou coisas que representam dinheiro, né? Só que ela começou com mais dinheiro do que o ano passado. E ela terminou também com mais dinheiro. E por que ela terminou com mais dinheiro? Porque o fluxo de caixa operacional, como ela lá em cima ela ganhou muito dinheiro, entrou 553 bilhões de ienes das operações, que dá um aumento de 150, né? A parte aqui de investimentos, que é o que a gente vai ver mais lá para baixo, saiu 250 bilhões para investir em CAPEX, em planta, em equipamento ou em comprar título do governo aí, né, para colocar o dinheiro para trabalhar. Aqui está a parte onde ela pagou a dívida, distribuiu dividendo ou se recomprou ações, a gente vai ver tá aqui, né? Aqui ela ganhou 30 bi sem fazer nada, só por causa aí da taxa do câmbio. No caso, o iene no caso, tá se desvalorizando, então ela está ganhando muito dinheiro vendendo para fora, né? Isso daí é importante, tá? E quando volta o dinheiro, como ela tem operações nos Estados Unidos, ela ganha em dólar lá. E quando ela traz esse dólar de volta para o Japão, que está com o iene muito desvalorizado, ela ganha muito só no câmbio, né? Excelente, 30 bilhões aí sem fazer nada, tá? No caso aqui, ela aumentou, então, se você pegar isso daqui, fazer essas continhas, vai dar um final de 207 bilhões positivos em dinheiro, que se você somar com o que ela tinha antes, dá 1 trilhão de ienes que ela terminou o ano fiscal em dinheiro. E agora a gente vai ver como é que ela chegou nisso daqui, né? Então a gente vai lá para baixo, e esse aqui é aquela tabela, né? Que no caso nos Estados Unidos são aquela tabelinha com a linha azul e branca, né? Aqui no Japão o padrão é mais simples, mas vocês podem ver que é a mesma coisa. No caso aqui, a Shin-Etsu, ela quer mostrar o balanço patrimonial primeiro. No caso, ela mostrou o fluxo de caixa, lá o resumo, né? Mas, majoritariamente, lá nos Estados Unidos, as empresas começam com aquela parte do mostrando a receita, o lucro, aí vai para a parte do balanço patrimonial e a parte do fluxo de caixa operacional. Aqui, ela começa mostrando aqui para gente os números, né, consolidados do balanço patrimonial, que ela acha mais interessante. Então, é isso daqui, né? Os ativos da Shin-Etsu Chemical 2021 e agora o que a gente está vendo, que se encerrou agora em 2022. No caso aqui é dinheiro físico, ela tem 1 trilhão, tá? 1,1 trilhão de ienes. Aí contas a receber, aqui ela não tem mais nada, antes ela tinha, tá? Aqui, que mais que tem? Ela tem investimentos, ó, securities são investimentos. Aqui são os currents, né? Então são os circulantes, ativos circulantes, lembra? Os ativos de curto prazo, tudo isso daqui ela pode virar dinheiro em menos de um ano. Então, como ela tem dinheiro físico, ela pode ter 1 trilhão lá no ATM lá do banco para ela sacar e fazer o que ela quiser. Investimentos mais de curto prazo, também tem que ela pode resgatar de uma forma mais rápida, tem 300 bilhões. Inventórios são os estoques, ela tem 450 bilhões de ienes em estoque, então é tudo aquilo lá, pode ter silicone, pode ter o disco de wafer pronto. Então ela aumentou o estoque, né? Legal, porque isso daqui vai virar dinheiro uma hora, porque a demanda está muito aquecida inteira, em tudo, ó, tem cano de PVC, tá aqui dentro, né?
Outros, ela não entra muito em detalhe. E aqui, no caso aqui, são as provisões, né? Então ela provisionou 6 bilhões, né? Porque ela pode tomar calote, né? É uma empresa que vende para muitas empresas aí no mundo todo e que não tem calote nesse mundo. Então ela já provisionou, igual o banco faz, né? Quando ela está suspeitando que tem um crédito muito assim de baixa qualidade, o que os bancos fazem? Ao invés de começar a soltar mais dinheiro, eles dão uma segurada e fazem caixa para segurar o calote que pode vir. Então, pode vir, né? Que ele está falando, contas duvidosas. Se acontecer, foi. Se não, ela libera esses 6 bilhões mais lá para frente, tá? Então, o total de ativos circulantes da Shin-Etsu é de 2,5 trilhões, aumentou, né? 500 bilhões de ienes. E aqui, no caso, são os não circulantes, são os ativos mais de longo prazo, porque aí tem o quê? As fábricas, os equipamentos, as terras, né? No caso aqui, ela destrincha de uma forma até mais legal, porque ó, ela separa em prédios e estruturas, né? Então, são as propriedades, fábricas aqui. No caso aqui, são os equipamentos só, então só de fábrica e prédio, ela tem 246 bilhões de ienes no mundo todo. Só que em equipamento, ela tem 800 bilhões de ienes, né? Então ela aumentou, ela deve ter comprado aqui equipamento, né? A gente vai ver lá embaixo, lá no CAPEX, que provavelmente ela comprou. Terra, ela não investiu muito, provavelmente só isso aqui é uma valorização, então ela tinha 90 bilhões em terras, né? Hoje ela tem 94 bilhões. Construção em progresso, então ela está construindo, que é o que a gente viu naquelas imagens, né, que ela está expandindo aí as suas fábricas, então ela tem 140 bilhões de ienes em construção, tá? Tem obra rolando em algum lugar do mundo, outros tem mais 21 bilhões, no total ela tem de CAPEX, né, de ativo, no caso do CAPEX não, de ativo imobilizado, a Shin-Etsu tem 1,3 trilhões de ienes em maquinário, terra, fábrica, escritório, impressora, desde a impressora lá, da mesinha do cara lá, até a fábrica lá de PVC lá nos Estados Unidos, lá tem 1,3 trilhões em coisas físicas que vocês podem pegar, tá? E aqui são os ativos intangíveis, que são o quê? As patentes, né, as marcas, né, tudo que são propriedade intelectual tem 10 bi de ienes, tá? E ela tem outros investimentos, né, em outros tipos de ativos. Então, outros investimentos em securities são o quê? São basicamente investimento, pode ser renda fixa, pode ser em ação, ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela, né? Ela está investindo em outras coisas. Outros, essa aqui são impostos, né? No caso aqui, Deferred Tax Access são o quê? É o que ela recebeu de benefício fiscal, tá? Então essas empresas que tem muita fábrica, né? Geralmente os países querem trazer essas fábricas para o local, né? Para desenvolver a economia, então eles dão benefício fiscal. Então em 2000, no último ano fiscal, a Shin-Etsu recebeu 65 bilhões de ienes em benefício fiscal, ou seja, são impostos que ela deveria pagar, mas como ela recebeu um benefício fiscal, então 65 bilhões foram em benefício fiscal para a Shin-Etsu Kemo. Então, outros tipos de investimentos tem 90 bilhões, e no caso aqui a gente pode ver que o total de ativos da Shin-Etsu total é 4 trilhões de ienes. Tudo que a Shin-Etsu tem de ativo, propriedade, dinheiro, investimento, recebeu bonificação de imposto, deu 4 trilhões no último ano fiscal. Agora a gente vai ver as obrigações dela também, né? Então, as obrigações de curto prazo, né? Então, contas a pagar aí tem 177 bilhões, os empréstimos de curto prazo, né? Borrowings são os empréstimos, short term são os de curto prazo, no caso de um ano ou menos, ela tem 13 bilhões para pagar, então daqui a um ano esses 13 bilhões vão ter que ser pagos, tá? Contas a pagar, outros tipos de qualquer conta, ela tem 80 bilhões, tá? No caso aqui são despesas acumuladas, ela não entra muito mais em detalhe, mas accrued são o quê? É acumulado, tá? Represada, assim. Então ela tem 70 bilhões, tá? De despesa acumulada. No caso aqui tem despesa também vinda de impostos, então ela tem 73 bilhões de ienes em impostos que ela tem que pagar, mas está acumulado ainda, então vai no próximo ano esses 73 bilhões vão ser pagos durante o ano aí que vai estar correndo, né? E as obrigações de curto prazo da Shin-Etsu são de 477 bilhões de ienes, né? E as de longo prazo, ela tem uma dívida de longo prazo bem significante, 17 bilhões de ienes. Isso aqui é troco para ela, né? Aqui é a imposto diferido, né? Que é o quê? A Shin-Etsu ela já reconheceu que ela vai pagar 66 bilhões de ienes em impostos,
mas esses impostos são para o outro ano, daqui 3 anos. Então ela sabe que ela tem que pagar isso aqui, mas são de longo prazo. Ela já fez o cálculo, porém ela não vai ter que pagar agora, né? Outra parte de obrigações, né? Que ela fala, tem 42 bilhões, outros tem 20 bilhões. E o que a gente tem que ver? Que as obrigações da Shinetsu são troco, né? 600 bilhões de ienes. Para quem tem 4 trilhões em ativos, né? Basicamente não é nada, né? E no caso aqui, então, o total do equity, né, da Shinetsu está aqui, ó. Se você pegar isso daqui, as obrigações menos, né, os ativos, dá isso daqui, que é o quê? É o patrimônio líquido da Shinetsu. São os ativos menos as obrigações, você tem o patrimônio líquido de qualquer empresa. E aqui ela mostra os resultados das operações. Então, aquilo que a gente geralmente vê lá em cima, nos 10Ks americanos, ela mostra aqui, ó, a receita, que é o que a gente já viu, ó, foi 1,5 trilhões no ano fiscal passado, nesse foi de 2 trilhões. O custo para você fazer tudo subiu proporcionalmente. O lucro bruto está aqui, se vocês quiserem saber qual que é a margem bruta da Shinetsu, pega isso e divide por isso, vai dar a margem bruta dela, né? Então, disso daqui você tem que vender, aqui são os produtos prontos. Você tem que vender, marketing, aí tem que pagar o salário do cara, pagar tudo, pagou tudo. Para pagar tudo, ó, 200 bilhões de ienes. O lucro operacional, então, foi de 676 bilhões de ienes, que é o que a gente viu lá naquele quadro lá acima, né? Que foi quase 100% aí de aumento, ano contra ano, bem legal. E no caso aqui, o Ordinary Income, que é o de 700 bilhões, que ainda você tem que pagar o imposto aqui, né? E depois você vai ter o lucro líquido, lá você paga o imposto, né? Paga a taxa de juros, né? Ó, os income taxes, né? E você tem 500 aí bilhões de ienes de lucro líquido, beleza? A parte aqui de fluxo de caixa operacional que está aqui, a gente pode ver, é a mesma coisa em qualquer empresa do mundo, é assim, você pega sempre, né, o lucro, aqui no caso no Japão, ele mostra o lucro antes de você pagar os impostos, no caso aqui é o EBIT, lá nos Estados Unidos geralmente eles começam esse fluxo de caixa operacional já com o lucro líquido, mas o método é o mesmo, é você pegar isso aqui, fazer os ajustes, né, voltar tudo que não tem efeito caixa e depreciação e amortização. Ó, tá vendo? É uma empresa que deprecia e amortiza muito porque ela tem muita fábrica, né? Tem muito ativo tangível que a gente viu lá em cima. Então tem muita fábrica, terra, equipamento, né? Para você montar uma refinaria lá de PVC é gigantesco o investimento. Então ela tem muita coisa tangível, né? Então ela deprecia muito, mas sem problemas algum. Né? Que mais aqui? Ela também tem aqui tudo que está entre parênteses, ele mostra que é o que? Increase, ou seja, aumentou, né? Então, você tem que somar isso aqui de volta, né? Então, ela recebeu mais dinheiro nesse ano, tá? Então, ela recebeu 120 bilhões de ienes, né? No ano passado ela recebeu 22, tá? No caso aqui, increase, ela aumentou ainda mais o seu inventório, que é o seu estoque. Então ela tem mais estoque hoje, né? Porque está entre parênteses, então ela está falando, que está entre parênteses é o que aumentou. Então tem 70 bilhões de ienes em mais estoque lá nesse ano. Então ela fez estoque para vender mais para esse ano que está entrando agora, né? E o que a gente tem que saber é o que? Foram 696 bilhões vindo das operações, né? O lucro aqui antes de pagar os impostos e, no caso, o que gerou de grana, que é o que a gente já tinha visto lá em cima, né? Só que agora está mais destrinchado, ela gerou das operações de tudo 553 bilhões de ienes. Ou seja, isso daqui é o que entrou de fato no caixa da Shinetsu Camera. Entrou 553 bilhões de ienes. Tudo já pagou todo mundo. Agora, com esse dinheiro aqui, a gente tem que ver o que ela fez com esse negócio aqui. Aí você vem para a parte de investimentos, né? Então, ela, no caso aqui, tudo que está aqui no caso entre parênteses, quer dizer que aumentou, mas ela está falando aqui, ó, você tem que saber interpretar. Aumentou os depósitos, ou seja, se aumentou os depósitos, quer dizer que ela aumentou, no caso, então saiu o dinheiro do caixa operacional, né? E foi para outro lugar, foi investido em outro lugar, né? Então aqui no caso, ela investiu mais 40 bilhões de ienes, né? Pagou aqui, ó, tá entre parênteses aqui, ó, 200 bilhões de ienes em fábrica, equipamento, né? Então, ela desse dinheiro aqui, ela fez isso, pegou isso, pagou isso daqui. E se você pegar o fluxo de caixa operacional e tirar o CAPEX, que isso aqui é o CAPEX, né? Ó, compra de propriedade, fábrica ou equipamento, você tem o fluxo de caixa livre. Então, você pega isso menos isso, dá o quê? Dá uns 360 bilhões de ienes de fluxo de caixa livre.
né? E o que você precisa saber com esses 360 bilhões? É saber se o seu dividendo, a parte financeira está saudável. Então, no caso aqui, a parte financeira, ela pagou aqui, ó, pagou dívida, ó, pagou proceeds from long-term debt, ou seja, ela pagou uma dívida aqui baixinho, né? Repagou, né, a dívida, então mais 3 bilhões, né? Comprou algumas, recomprou ações, então ó, recomprou 6 bilhões de ienes em ações, pagou dividendo, pagou 120 bilhões de ienes em dividendos, né? Então, aqueles 360 bilhões, ela pagou dívida, né? Ou ela aumentou a dívida, então ela emitiu dívida, 4,6 e pagou a dívida. Então, é o que a maioria das empresas faz, né? Emitiu dívida aqui para pagar a dívida aqui, então desconsidera isso, aqui anulou esse. Os 360 bilhões viraram, pagou, recomprou ação, tá dentro, 120 tá dentro. Então, sobrou aí, se você somar isso mais isso, sobra aí mais ou menos uns 240 bilhões free, que é o que? Aí ela pode fazer o que ela quiser, sobrou 240, já pagou tudo, pagou dividendo, pagou recompra de ações, pagou as contas, pagou as dívidas, acabou. E é por esse motivo que esses 200 aqui, ela aumentou, tá vendo? Esses 200 e poucos, se você fizer alguns ajustes aqui, dá mais ou menos a diferença desse daqui, ó, 1 trilhão para 800, dá uns 200 bilhões de ienes, que é o que ela mostrou lá em cima, que ela aumentou o caixa. Por quê? Ela entrou muita grana, pagou o que tinha que pagar, as dívidas, pagou os dividendos, recomprou a ação e aumentou o caixa. Agora ela tem 1 trilhão de ienes em caixa disponível. E acabou a nossa análise sobre Shin-Etsu Chemical. E aqui são as outras coisinhas, né? Ela é como qualquer outra empresa, você pode ler, né? Mais a fundo, né? Mas nada mais. A nossa análise foi feita já. Nós olhamos quanto que ela ganha de dinheiro, se ganhou mais dinheiro ou não, o que, que ela fez, quais são os produtos, a gente descobriu como é que ela ganha dinheiro, para quem ela vende, onde é que está inserido esses produtos, se está ganhando dinheiro, realmente está. E é isso, pessoal. Está, no caso, aqui finalizada a nossa análise sobre Shin-Etsu Chemical, beleza? Então vocês estão vendo aqui que não é difícil você analisar uma empresa japonesa. Se você sabe analisar uma empresa americana, brasileira, uma japonesa é a mesma coisa. Por quê? Todos os relatórios, vocês viram que tem uma parte em inglês, então elas têm a parte em japonês, é claro, mas como elas sabem que são empresas que estão disponíveis para ser investidas por empresas ou pessoas do mundo inteiro, então elas têm uma parte institucional sobre, no caso específico, em inglês. Então os relatórios também são em inglês. Então não tenham medo de investir em empresas japonesas, porque, por causa do idioma, então não tem nada a ver, porque tem inglês. Os números são os mesmos, receita, lucro, dívida, dividendo, os termos são os mesmos, nada com isso. Basicamente, o que você precisa saber é o que? É como a empresa ganha dinheiro. Basicamente, esse é o seu fundamento. É aqui onde você vai estar descobrindo. Dos 90% da sua análise tem que estar aqui. Você tem que entender como é que ela ganha dinheiro. Então, tá muito fácil. Aqui ela desenhou pra gente, né? Não tem dúvida aqui. Então, é uma empresa que é bem legal. Tem mais coisa aqui se vocês quiserem ver. Tem a parte aqui dos produtos, mais, né? Vocês podem até filtrar por aplicações, tá vendo? Ó, vocês podem ir pegando cada vez mais. Ó, micro LED, tá vendo? Ó, tá micro LED wafer. Então tem coisa para você descobrir mais. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês hoje é o seguinte: é um panorama geral sobre a Shin-Etsu. É a empresa, é a top 10 do Japão, tá? Hoje ela está avaliada em 58 bilhões de dólares. Semana que vem, se nada mudar, eu vou falar sobre a Recruit, que hoje está avaliada em 60 bilhões, mas como o mercado sobe e desce, pode ser que ela esteja na top 10 e a Shin-Etsu vai para a top 9, mas aí mesmo assim, como eu já fiz sobre a Shin-Etsu, eu vou fazer sobre a Recruit, tá? Então eu vou pegar no dia o que estiver rolando, eu vou mostrar, eu vou apresentar as empresas para vocês, e vai ser bem legal porque tem empresas que não existem no mundo, né? Você não tem uma empresa de recursos humanos para analisar boa. No caso, a Recruit é a melhor do mundo. Uma empresa de venture capital, que empresa que é listada em qualquer bolsa do mundo, que basicamente ganha dinheiro investindo em outras empresas. A Berkshire é uma delas, porém a SoftBank é em startup, né? Totalmente diferente. Então, aí tem as empresas mais tradicionais. Sempre vai ter um banco, né? No caso, sempre vai ter um banco no top 10 de qualquer país do mundo. No caso dos Estados Unidos, não é, né? O JP Morgan está aqui mais para baixo, ó. Então ele está no 16º, né? Então, sempre banco vai estar sempre nas top 10 empresas do mundo. No caso aqui a gente vai falar sobre Mitsubishi daqui a umas 4, 5 semanas.
Vamos ver. E até a gente chegar na top 1, que provavelmente vai continuar sendo a Toyota, porque a diferença aqui é de 100%, né? De 100 bilhões de dólares. Ou seja, não tem nada, só se acontecer alguma coisa na Toyota que vai fazer ela cair para o segundo lugar. Então, basicamente, daqui do sétimo lugar para cima já está definido o que a gente vai olhar. Só a SoftBank, o Recruit, que pode ter uma inversãozinha, vai que a Nintendo pega aqui, né? E a gente pode olhar a Nintendo depois. E mais para frente eu vou estar trazendo para vocês os resultados anuais, aí de uma forma mais dinâmica. Vou pegar um vídeo, né, e mostrar 3 ou 4 empresas que estão soltando o relatório anual já, tá? Mas essa série é basicamente específica para uma empresa, para a gente descobrir o que cada empresa japonesa, no caso desse top 10, faz e como é que elas ganham dinheiro e se ganham dinheiro. Resumindo, Shin-Etsu Chemical é boa? Excelente empresa, né? Excelente empresa. Mostra aí muito saudável, muito redonda, está no momento certo para ganhar dinheiro, está sabendo ganhar dinheiro. No caso, infelizmente, para quem não é residente aqui no Japão, só consegue investir na Shin-Etsu aqui por OTC. Se vocês quiserem, né, o código pesquisar é esse daqui, é o SHECF, tá aqui embaixo. Porém, como eu falei, a sua corretora tem que estar disponível. Eu conheço algumas corretoras que têm, a Interactive Brokers, a Schwab, a TD Ameritrade, tem esse serviço disponível de OTC, tá? No caso, mais para frente, aí tem mais empresas que vocês podem investir via ADRs. No caso, como eu falei, Mitsubishi, o banco, né? A Sony e a Toyota têm ADRs patrocinados, e aí qualquer corretora lá americana vocês têm acesso a investir nessas empresas, mas eu acho que foi bem agregador porque vocês descobriram uma empresa química, que é muito difícil você ter uma empresa química no top 10 de qualquer país. Só se tiver, geralmente, o Japão é muito parecido com a Europa, tá? Se vocês pegarem empresas europeias, as grandes são grandes conglomerados industriais, banco, né, químicas e alguma parte de tecnologia. O Japão é bem parecido com as empresas europeias. Beleza, então, pessoal? Então, semana que vem a gente se vê com mais uma nova empresa. No caso, provavelmente vai ser a Recruit. E a gente vai estar trazendo cada vez mais empresas japonesas para que vocês voltem ou criem a curiosidade de pesquisar mais empresas aqui do Japão. Então, ficamos por aqui. Um abraço e até semana que vem. Falou!